encontra para falar de histórias e da vontade de Deus na nossa própria história, na nossa vida. E hoje o meu convite para você é que a gente converse um pouquinho sobre educação verbal. O mundo que nos cerca está cheio de pessoas o tempo inteiro preocupadas com educação formal, educação escolar, com educação esportiva, mas as pessoas falam pouco sobre educação verbal. Aliás, muito menos do que deveriam. A educação verbal, gente, quando você treina os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, o seu marido, a sua esposa, a falar o que precisa ser dito na hora certa e calar muito mais vezes ainda. Você treina uma criança, um jovem, a ter o movimento correto de dizer aquilo que é preciso ser dito à luz da palavra de Deus, ouvindo e sentindo o que o Espírito Santo de Deus diz. Falta tanto isso no mundo que uma das coisas que a gente mais vê nas mídias todas são pessoas dizendo besteiras, asneiras, coisas grosseiras que ofendem, que machucam. E ao te convidar para sentar aqui na biblioteca da nossa casa, um espaço de saber, eu queria dizer para você que não faça do saber formal o centro da educação, da sua paternidade, da sua maternidade, de orientar os seus filhos. E a minha historinha é sobre isso, é sobre a minha avó, uma mulher que nunca aprendeu a escrever o próprio nome. Na verdade, ela usava, olha, o polegar. Quando tinha que assinar algum documento, estava ali a almofadinha e ela apertava com o polegar. Ela tinha muita dificuldade de aprender as letras, mas não tinha assim um problema de memória. Ela sempre gravava na mente dela vários ditados, trechos da Bíblia e coisas que eram importantes para nós. E uma das primeiras lições que eu aprendi de educação verbal com a minha avó, que foi transmitida para minha mãe e para os meus tios, olha só como é que foi. Nós estávamos todos na roça, na casa dela, e ali estavam os primos, alguma coisa que eu nem lembro bem o que foi que a gente descobriu, e nós estávamos naquele conversando, falando de algo que não deveríamos. E ela parou todo mundo e perguntou assim: onde foi que vocês encontraram essa história? E aí nós olhamos para ela e falamos: e vó, foi fulano que falou. E ela disse assim: pois onde vocês acharam essa história, vocês vão deixar. Um termo que ela dizia muito nessa época: tirar os dentes da praça, fechar a boca e não vão falar de assunto que não interessa para vocês. Então você até pode pensar, ouvindo essa historinha sobre a minha avó, esse relato de um lar, que ela foi um pouco ríspida. Mas, gente, a educação verbal nem sempre é uma coisa suave de se fazer. Às vezes você vai pegar o seu filho fazendo uma malcriaçãozinha com alguém, com uma tia, com o porteiro da escola, e você vai chamá-lo e vai dizer: olha, não pode fazer isso, você vai ter que ir lá e pedir perdão. Ou você vai ter que ir lá e dizer a coisa certa. Não pode falar esse tipo de coisa. E a criança precisa viver a consequência daquilo que ela fez e sabia que não deveria ter feito. Não é somente ensinar, é ensinar e corrigir aquilo que não foi bom. Outra maneira como a educação verbal funciona muito, muito bem. Você precisa ensinar os seus filhos a honrar as pessoas que precisam ser honradas. É dia do aniversário? O que é que o seu filho vai dizer para o seu marido diante dele na mesa do bolo? O que é que ele vai dizer para os avós? Vai ser um versículo? Amém. Mas o que é que ele vai dizer vindo do coração? O que é que ele vai dizer para elogiar aquela pessoa? Você já ensinou, você já cercou essa criança, esse jovem, já disse: olha, vá até lá e diga isso, tal assunto. Você já convocou, eu digo convocou porque não é como o mundo hoje está colocando a psicologia moderna e mundana, porque existe também a psicologia cristã. A psicologia mundana nos orienta a deixar os nossos filhos fazerem só o que eles quiserem fazer. Eu te digo que não, você é líder da sua casa, você precisa convocar o seu filho, a sua filha, a expressar aquilo que é de bom. Você já mandou o WhatsApp para a avó? Você já mandou a mensagem de feliz aniversário para o primo?
Como é que é? Vocês se lembraram de honrar uma pessoa que te mandou um recado importante na sua formatura? Ou seja, os líderes das famílias precisam agir como os líderes das famílias do Antigo Testamento, ali de Israel. Eles convocavam o povo e ainda deixavam uma margem. Eles diziam o seguinte: eu e a minha casa, quanto a vós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dizei agora a quem quereis servir. Então, assim, você precisa, como líder da sua casa, da sua família, convocar, sim, o seu filho a aprender a educação verbal de uma maneira atenta. Se você tem, mas hoje existe muito diagnóstico para as pessoas de transtorno de déficit de atenção, mas dificilmente, até mesmo uma pessoa, uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção ou tem uma dificuldade de concentração, ela vai ficar desatenta se a história for interessante. Se você chamar para perto de você, olhar nos olhos e disser aquilo que precisa, educar verbalmente para aquilo que não deve ser dito. Inclusive, eu não estou falando aí, gente, só do redundante, não. Não é só uma questão de maledicência, palavrão, fofoca. É uma questão de à mesa do jantar, você viu falando alguma coisa, você viu especulando alguma coisa sobre alguém que adoeceu, ou um suicídio, alguma coisa assim. Chame para o centro da palavra de Deus. Você diga, não pronuncie isso com a sua boca. A sua boca precisa pronunciar bênçãos. Aquele jovem que sempre que você elogia, ele diz o quê? Não, isso é porque você é minha mãe, eu tô feio, eu tô péssimo. Chame e dê educação verbal que começa no verbo, termina na mente e continua naquilo que se profetiza de bom para a vida desse jovem. Ensine a ele sempre que você falar assim sobre você, é isso que as pessoas verão. Você precisa pronunciar coisas boas a seu respeito do seu dia, a respeito dos seus sonhos, e assim você vai educando. Lembrando que o livro de Provérbios, ele faz o que conosco? Ele nos treina para falar menos, ficar mais atentos àquilo que nós vamos falar. Não é uma questão do quanto eu vou dizer, é da qualidade das minhas palavras, da profundidade das minhas ações. Então hoje o meu convite por meio dessa história da minha avó é que você reflita um pouco mais sobre aquilo que você diz, sobre aquilo que sai da sua própria boca, para poder educar também a sua família e atrair bênçãos para dentro da sua casa. Eu encerro essa minha fala te dizendo que a palavra gerou o mundo, a terra, o universo. A palavra é Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, a própria palavra que dá vida a todas as outras formas de vida. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos verbo, o verbo que dá vida. Aquilo que nós falamos tem grande importância. Então começar a abrir a sua boca para pronunciar bênçãos e assim educando quem está ao seu redor. O esposo chegou nervoso, chegou chateado, chegou cansado. Meu amor, senta aqui comigo. Não diga essas coisas. Vamos declarar a graça de Deus. Se tudo não está indo bem, a gente começa a declarar a graça de Deus sobre o seu emprego, sobre o seu patrão, sobre o seu ticket de refeição, sobre o horário do seu serviço, e as coisas vão melhorar. Você vai educando toda a sua família para aquilo que deve ser dito e não deve ser dito. E uma ótima semana para você. Pronuncie bênçãos e elas vão nascer dentro do seu lar.